Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos aqui para o nosso penúltimo vídeo da leitura da Bíblia deste ano, ok? Hoje leremos os capítulos 22, 23 e 24 do livro de 2 Crônicas, tá bom? E amanhã será o nosso último vídeo deste ano de 2024, tá bom? Iniciaremos novamente depois no dia 3. Não desista, vamos continuar, ok? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tá bom? Isso está lá em Oséias 6, 3, e nós vamos chegar nesse versículo também, amém? Bom, então vamos ler capítulos 22, 23 e 24 do segundo livro de Crônicas, ok? Capítulo 22, então. E os habitantes de Jerusalém fizeram de Acasias, o seu filho mais moço, rei em seu lugar, pois o grupo de homens que veio com os árabes até o acampamento mataram todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, a filha de Onre. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois a sua mãe foi sua conselheira para agir impiamente. Porquanto ele fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, pois eles foram os seus conselheiros depois da morte do seu pai, para sua destruição. Ele também andou segundo o seu conselho e foi com Jeorão, o filho de Acabe, rei de Israel, à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. E os sírios feriram Jorão. E ele retornou para ser curado em Jezreel, por causa dos ferimentos que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Azarias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jeorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque ele estava enfermo. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jeorão contra Jeú, o filho de Ninsi, a quem o Senhor havia ungido para cortar a casa de Acabe. E sucedeu que quando Jeú estava executando juízo sobre a casa de Acabe, e encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que ministravam para Acasias, ele os matou. E ele buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram. Porque disseram: ele é o filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E a casa de Acasias não tinha poder para manter o reino calmo. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, a filha do rei, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei que foram mortos, e colocou ele e a sua ama em um quarto para dormir. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, esposa de Joiada, o sacerdote, porque ela era a irmã de Acasias, o escondeu de Atalia para que ela não o matasse.
e esteve com eles 6 anos escondidos na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Livro de 2 Crônicas, capítulo 23. E no 7º ano, Joiada se fortaleceu e tomou consigo em pacto os capitães de centúrias, Azarias, o filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, o filho de Obede, e Maazéias, o filho de Adaías, e Elisafate, o filho de Zicre. E eles saíram por Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel e vieram a Jerusalém. E toda a congregação fez um pacto com o rei na casa de Deus. E ele lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor tem dito acerca dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no Shabat, serão guardas das portas. E 1/3 parte estará junto à casa do rei, e 1/3 parte junto ao portão do fundamento. E todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Porém, que ninguém entre na casa do Senhor, exceto os sacerdotes e aqueles que ministram dos levitas. Eles entrarão porque eles são santos, mas todo o povo deve guardar a vigília do Senhor. E os levitas cercarão o rei em redor, cada homem com as suas armas na sua mão, e qualquer outro que entrar na casa, este será levado à morte. Mas estejais com o rei quando ele entrar e quando ele sair. Assim, os levitas e todo Judá fizeram segundo todas as coisas que Joiada, o sacerdote, havia ordenado, e tomaram cada qual os seus homens que deveriam entrar no Shabat com aqueles que deveriam sair do Shabat. Pois o sacerdote Joiada não despediu as turmas. Além disso, Joiada, o sacerdote, entregou aos capitães das centúrias lanças e broquéis e escudos que pertenciam ao rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E ele posicionou todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo do templo, do lado do altar e do templo, em redor do rei. Então retiraram o filho do rei e puseram sobre ele a coroa, e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e os seus filhos o ungiram e disseram: Deus salve o rei. Ora, quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e louvando o rei, veio ter com o povo na casa do Senhor. E ela olhou, e eis que o rei estava junto ao seu pilar, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrou e tocava trombetas, também os cantores com os instrumentos de música, e assim também ensinavam a cantar louvor. Então Atalia rasgou as suas vestes e disse: Traição, traição! Então Joiada, o sacerdote, trouxe para fora os capitães das centúrias, que foram colocados sobre o exército, e disse-lhes: Ponham-na para fora das fileiras, e quem quer que a siga seja morto com a espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. Assim eles lançaram suas mãos sobre ela. Quando ela chegou na entrada do portão dos cavalos, junto à casa do rei, eles ali a mataram.
E Joiada fez um pacto entre si e entre todo o povo e entre o rei, de que eles deveriam ser o povo do Senhor. Então todo o povo foi até a casa de Baal e a puseram abaixo, e quebraram os seus altares e as suas imagens em pedaços, e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiada também indicou os ofícios da casa do Senhor por mão dos sacerdotes levitas, os quais Davi havia distribuído na casa do Senhor para oferecerem as ofertas queimadas do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com júbilo e com cânticos, como foi ordenado por Davi. E ele pôs os porteiros junto aos portões da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E ele tomou os capitães de centúrias e os nobres e os governadores do povo e todo o povo da terra, e fez descer o rei da casa do Senhor, e eles adentraram a casa do rei por intermédio do portão alto, e puseram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou calma, depois deles terem matado Atalia com a espada. Segundo Crônicas, capítulo 24. Joiás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor todos os dias de Joiada, o sacerdote. E Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que Joás estava disposto a reparar a casa do Senhor. E ele reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí para as cidades de Judá e reuni de todo Israel dinheiro para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vede para que apressais o negócio. Todavia os levitas não se apressaram. E o rei chamou Joiada, o chefe, e disse a ele: Por que não obrigaste os levitas a trazer de Judá e de Jerusalém a coleta, segundo o mandamento de Moisés, o servo do Senhor, e da congregação de Israel, para o tabernáculo do testemunho? Porque os filhos de Atalia, aquela mulher iníqua, tinham distribuído a casa de Deus. E também todas as coisas dedicadas da casa do Senhor, eles entregaram aos Baalins. E diante da ordem do rei, eles fizeram um baú e colocaram na parte exterior, junto ao portão da casa do Senhor, e eles fizeram uma proclamação por Judá e Jerusalém, para que trouxessem até o Senhor a coleta que Moisés, o servo de Deus, lançou sobre Israel no deserto. E todos os príncipes e todo o povo regozijaram-se e a trouxeram e a lançaram dentro do baú até que terminaram. Ora, sucedeu que no momento em que o baú foi trazido para o ofício do rei pelas mãos dos levitas, e vendo que havia muito dinheiro, o escriba do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham e esvaziavam o baú e o tomavam e o carregavam novamente para o seu lugar. Assim, faziam dia após dia e recolhiam dinheiro em abundância. E o rei e Joiada o davam aos que faziam a obra do serviço da casa do Senhor, e contratavam pedreiros e carpinteiros para repararem a casa do Senhor, e também aos que confeccionavam ferro e bronze para consertar a casa do Senhor. Assim trabalhavam os oficiais
e a obra era aperfeiçoada por eles, e eles deixaram a casa de Deus no seu estado e a reforçaram. E quando eles a terminaram, trouxeram o restante do dinheiro diante do rei e de Joiada, do qual foram feitos os vasos para a casa do Senhor, a saber, vasos tanto para se ministrar como para se oferecer, e colheres e vasos de ouro e prata. E eles ofereceram ofertas queimadas na casa do Senhor continuamente todos os dias de Joiada. Todavia, Joiada ficou velho e cheio de dias quando morreu, e ele tinha 130 anos de idade quando morreu. E eles o sepultaram na cidade de Davi, entre os reis, porque ele havia feito bem em Israel, tanto para com Deus como para com a sua casa. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência ao rei. Então o rei atentou a eles. E eles saíram da casa do Senhor Deus dos seus pais e serviram aos bosques e ídolos, e a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa da sua transgressão. Contudo, ele enviou profetas entre eles para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvido. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, o qual se pôs de pé acima do povo e disse-lhes: Assim diz Deus: por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis prosperar? Porque vós abandonaste o Senhor, ele também vos abandonará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandamento do rei, no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, o seu pai, havia-lhe feito, mas matou o seu filho. E quando morreu, ele disse: O Senhor olha por isto e o requererá. E sucedeu no fim do ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram para Judá e Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o despojo deles ao rei de Damasco. Porque o exército dos sírios veio com uma pequena companhia de homens, e o Senhor entregou um muito grande exército na sua mão, porque eles haviam abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. Assim, eles executaram juízo contra Joás. E retirando-se dele, pois em grandes enfermidades o deixaram, os seus próprios servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos de Joiada, o sacerdote, e o mataram na sua cama, e ele morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. E estes são os que conspiraram contra ele: Zabade, o filho de Simeate, o amonita, e Josabade, o filho de Sinrite, a moabita. Ora, quanto aos seus filhos e à grandeza do cargo de que foi lançado sobre eles, e à restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história do livro dos reis. Em seu lugar reinou seu filho Amazias. Amém? Bom, terminamos aí mais 3 capítulos, ok? E eu gostaria de pontuar uma coisa que eu acabei esquecendo quando nós lemos lá o capítulo 18, tá bom? Mas eu gostaria de falar. Quando Acabe chama Josafá para subir com ele, né, para que eles possam lutar
na batalha de Ramote Gileade, eles chamam os profetas todos, né? E aí Josafá fala, poxa, mas não tem mais ninguém, né? E ele fala, não, busca então Micaías lá, o filho de Imlá, e vamos ouvir o que ele tem para dizer, certo? Então, nessa passagem, Micaías primeiro diz o que Acabe, na verdade, queria ouvir, né? Não, pode subir que não vai acontecer nada, Deus vai te entregar essa batalha na sua mão. E rapidamente o Acabe percebe que ele não está falando a verdade, né? E aí ele fala, já não te disse para você, né, falar a verdade, já te falei isso, né? E aí ele vem e fala uma passagem que para mim foi muito impressionante, eu acabei até não comentando com vocês. Ele está lá, ele está falando, olha, eu não te contei, que ele não profetizaria o bem para mim, né? O Acabe está falando para Josafá. E aí ele diz, eu te digo, portanto ouvi a palavra do Senhor. E aí ele diz, eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu de pé junto a ele, tanto à direita quanto à esquerda, né? E aí o Senhor diz nessa visão que Micaías tem, ele vê o Senhor dizendo, perguntando, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E aí então sai esse espírito e diz, eu vou persuadir. E o Senhor ainda pergunta pro espírito, né? E ele diz, eu sairei e serei o espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Então, no dia que eu li isso, eu não comentei, mas isso ficou latente em mim e muitos dias eu refletindo acerca disso. Veja como também o Senhor trata aqueles que não lhe obedecem, né? E claro que não é sem aviso prévio, o Senhor avisa, olha, eu sou seu único Deus, você não faça para você outros deuses. Mas é isso que acontece. E hoje nós vemos isso. Então, às vezes, muitas vezes, nós não paramos para pensar acerca desse tipo de passagem bíblica e às vezes nós nos iludimos com determinadas situações. Amém? Então, eu queria deixar isso porque da outra vez eu acabei não comentando e isso ficou bem reflexivo para mim, né? Eu fiquei refletindo isso, né? Enfim, a outra coisa é que a gente sempre vê que os reis estavam seguindo ao Senhor muitas vezes e acabavam se desviando, até aqueles que muitas vezes nós até falamos, olha, ele andou com o Senhor, né? Como Josafá, etc., mas que depois se desvia e enfim. E o caso de Joás é um caso assim, né? Ele foi feito rei e Joiada restaura as coisas do Senhor, restaura os Shabat, restaura tudo, né? Restaura a doutrina, o protocolo de que a qual Moisés havia ordenado para eles através do Senhor, né? Restaura todas essas coisas, eles ficam na calmaria, mas infelizmente quando Joiada morre, ou seja, essa pessoa que veio para restaurar, reestruturar de acordo com a palavra, ele morre. Aí Joás simplesmente dá ouvidos aos príncipes de Judá e eles vão e se desviam, enfim, aquela coisa toda que a gente já ouviu, essa montanha russa, né? Como diz o nosso pastor. É uma montanha russa que as pessoas eles não conseguem ficar só servindo a Deus, né? E o que eu queria dizer a respeito disso, Joiada é aquela figura que nós podemos ser, Joiada, aqueles que restauram as coisas. Mas para que nós possamos
restaurar uma situação, né, trazer pessoas à realidade bíblica. Para isso nós precisamos ser essas pessoas que entendem, né? Joiada era o sacerdote, vamos dizer assim, o sumo sacerdote daquele local. Ok? Então ele restaurou todas as coisas. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento de como as coisas devem ser na casa do Senhor, né? Como as coisas devem ser na casa do Senhor, Joiada veio e restaurou tudo aquilo, e eles tiveram anos de calmaria, porque o Senhor estava sendo agradado, enfim. Ele detém o poder, ele é o Todo-Poderoso, né? Então eu gostaria de dizer para vocês que nós podemos ser o Joiada, né? Com todo o conhecimento que o Senhor vai trazendo para nós vamos estabelecendo novamente, reestruturando novamente de acordo com a palavra do Senhor, tá bom? Então eram essas duas coisas que eu queria pontuar, porque da outra vez eu não me esqueci, né, de falar sobre isso, tá bom? E é isso, então vamos orar agora ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Pai, muito obrigada. Lições maravilhosas o Senhor tem trazido para nós, lições maravilhosas das quais nós não vamos nos esquecer, e eu creio que nós vamos tirar grandes direções, nós vamos seguir direções a partir destes textos, porque aqui o Senhor tem mostrado que aqueles que servem ao Senhor, que muitas vezes o Senhor disse aqui em algumas passagens, que prepararam o coração para buscar ao Senhor. Ou seja, o Senhor também está nos ensinando que há um preparo do nosso coração para podermos buscar ao Senhor, coisa maravilhosa. O Senhor também nos ensinou que nós podemos ser esse ícone, né, de ligação para a restauração de alguma situação. Nós percebemos isso através da vida do sacerdote Joiada. E nós também, Pai, sabemos que o Senhor nos avisa, olha, adorem somente a mim, sirvam a mim com alegria, com regozijo, para que vocês tenham dias tranquilos, vidas prósperas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o seu nome, engrandecer. O Senhor sabe que as nossas palavras são limitadas para declarar completamente aquilo que há em nosso coração, Pai. Muitas vezes as nossas palavras não expressam de fato aquilo que nós desejamos falar ao Senhor. Muitas vezes o agradecimento é pouco. Senhor, obrigado. Tu és maravilhoso. Isso é pouco, Senhor, pela grandeza, a magnitude, pelo esplendor que o Senhor é, por tanto amor e misericórdia que o Senhor dispensa para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Continua nos dando as armas, as ferramentas, todas elas, Pai, nós queremos, para que nós possamos te adorar como o Senhor merece, servir ao Senhor como o Senhor merece, Pai. Que nós possamos preparar o nosso coração, saber preparar o nosso coração para buscar ao Senhor em todo o tempo, orar ao Senhor sem cessar, como diz a sua palavra, Pai. Estarmos atentos à tua voz, Pai querido. Estarmos atentos à tua voz, Pai. Nós queremos te servir com amor, com regozijo e, enfim, Senhor, agradar ao Senhor em tudo que vamos fazer ou falar. Amém. Amém. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo, que é o último vídeo deste ano da nossa jornada de leitura bíblica, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz.